Ó, não temas tu, esposa de Jesus. Em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva luz, Ele mais aumentará. Em justiça Deus te edificará. Deus te levantará em justiça. Deus te erguerá. Tua tenda que dimana viva luz. Que a tua tenda da habitação do Espírito Santo nasce a viva luz. E Deus está dizendo, Ele mais aumentará. Essa luz que emana de você, que nasce em você, tenda habitação. O Senhor está dizendo, Ele mais aumentará, fará nascer esta luz dentro de mim e dentro de você. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. E quando lemos isso, lembramos de Nabucodonosor, que fica furioso. Por quê? Porque aqueles 3 jovens não se dobraram ao seu pensamento, à sua imagem. Porque para que os jovens fizessem aquilo, eles teriam que desobedecer às palavras de Deus, que diz que só a Ele devemos adorar. Então, eu estou falando com pessoas que não têm se dobrado ao reino do mal, mas têm resistido, têm permanecido, mesmo chorando como Jó, mesmo com fortes feridas físicas e também no seu interior, tem permanecido esperando a mudança de Deus, esperando o agir de Deus, esperando a justiça de Deus, e não tem feito justiça com as suas mãos. Pois saiba que a palavra que o Pai ele me deu hoje, e ele me traz aqui, ó, nesse cenário. Já tem alguns dias que ele vem colocando esse desejo no meu coração, e como eu sou, assim, é um dom que Deus me deu, né? É um dom do Espírito, eu sou bem criativa, né? E o Espírito Santo, ele é criativo. E eu achava que era algo de mim mesma, mas não. A gente não sente paz enquanto... E eu disse, Pai, qual o propósito, né? E você vê, tá escuro, mas já já vai amanhecer. Então essa deve ser a nossa esperança. Que por mais que estejamos num momento escuro, num momento difícil, num momento de choro, num momento de aflição, saibamos que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Porque grande é o amor de Deus por mim e por você. Então ele tem trazido as suas obras para nos parar, para nos tirar da posição. E que posição é essa? A gente acredita, né, na nossa mente. É porque ele quer o meu dinheiro, ele quer... Não, ele quer a tua alma. Porque Deus, ele te ama tanto que entregou a vida do próprio filho. Então, ele entregou a vida do próprio filho para você ver o quanto Deus, ele ama você. E quando nós vemos na palavra que quando nós vamos para a desobediência, não é? Quando nós nos deixamos o nosso ventre, deixamos o nosso útero gerar pensamentos mal e praticar o mal, isso entristece o coração do nosso Pai.
não é? Então ele faz tudo para que eu e você venhamos a desobedecer. Ele intenta contra nós para que o propósito de Deus, para que o plano de Deus, que é a vida eterna, o plano de Deus é a vida eterna. Então, para que isso não aconteça, mas vamos continuar resistindo, porque não estamos só nesse mundo. E há um Deus que protege você. Então, ele pode se colocar diante da sua frente com uma obra muito pesada, com uma situação muito pesada, para querer enfraquecer. E falo numa linguagem simples, porque Deus me autorizou a falar desta maneira, para que tenhamos consciência da nossa carne e sangue. Então, ele coloca na tua frente uma obra grande, para quê? Para enfraquecer a tua mente, para tirar a tua mente do foco em Deus, do foco nas palavras de Deus, e aí a tua consciência vai ficar totalmente tomada pelo problema, pela situação, pela circunstância. Mas eu amo esse Deus porque ele vem para trazer clareza, para trazer entendimento para a nossa mente. Estou falando com pessoas que verdadeiramente estão sofrendo e estão posicionadas pela causa, a salvação das almas. E há situações que nós estamos, que me revelou o Espírito Santo, que falou o Espírito Santo, que eu e você está pela salvação das almas. E aquilo que eu e você deseja, Deus irá fazer, porque também está alinhado com o desejo do coração dele. Então, ele tem visto a tua permanência, ele tem visto o sofrimento e ele restaurará tudo. Então, vozes, me diz o Espírito Santo, pode estar tentando silenciar você, para que você não fale da dor, para que você finja que está tudo bem, para que você traga uma sobrecarga mental. Não, é nos pés dele o clamor. É nos pés dele as lágrimas. É nos pés dele falando da dor. É nos pés deles que seremos consolados e sairemos com a nossa vitória. Porque ele sabe como essa filha e esse filho é importante para você, mesmo que na vida dele tenha uma legiões de demônios. Você está no reino que Jesus veio mostrar, que Jesus mostrou que ele expulsa demônios e ele atende hoje a tua oração. Que seu filho, que sua filha, em nome de Jesus, esses demônios que estão na vida deles, saiam no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, e haja paz na sua casa, na sua habitação. Claro, imagina demônios dentro de uma casa. Como que não está essa casa? Ao ponto de aquela mãe clamar e clamar a Jesus, né? Socorre-me, socorre-me, socorre-me. E eu amo, não é, que possamos crescer nessa fé, nessa confiança de não vermos, mas sabemos, ele pode. Ele pode e ele pode. Eu só preciso de migalhas. Eu não preciso nem do pão inteiro, só umas migalhas, como pregou o meu pastor no culto passado, né? O pastor Robson, ele pregou sobre esta passagem, me traz agora o Espírito Santo. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Porque eu creio por mim e creio por você. Porque Jesus veio e eu creio nas palavras de Deus, ele exaltou o nome de Jesus. O nome de Jesus. E esse nome está acima de todo nome. E destrói as obras do diabo. As obras do diabo na vida daqueles a qual nós amamos, estamos clamando e estamos permanecendo. Por quê? Porque Deus ele vai ouvir a tua e a minha oração. Ele vai ouvir a tua e a minha oração, e não de quem está no erro. Então, se ninguém ficar, aquela vida está perdida. Porém, quando a gente fica, a gente sente dor. A gente é atingido fisicamente. A gente é atingido numa clareza no nosso cérebro, nas nossas emoções. E como vencemos isso? Vencemos isso na presença. Vencemos isso na presença. A carne, ela é frágil mesmo.
O sistema do corpo, ele é frágil mesmo. O sistema do cérebro, ele é frágil mesmo. O sistema das emoções, ele é frágil mesmo. Mas há uma unção capacitadora de estarmos ali, aonde mostrou o nosso irmão Jesus, falando para o Pai da nossa vontade, mesmo angustiado, mesmo triste, mesmo sentindo fortes dores na alma. Só resistimos à incitação e às obras do mal se estivermos em constante oração. Por isso que Jesus falou para os discípulos. E é algo que a gente já falou no Restauração da Alma. Será que se realmente Pedro tivesse ficado ali em oração, será que ele não teria vencido a tentação de reagir numa justiça humana, de reagir ao seu sistema do corpo, porque ali, por causa do medo, ele nega Jesus. Claro, o medo da morte. Então, ele estava ainda preso mentalmente a este corpo. Ele ainda estava preso às suas emoções. E não venhamos criticá-lo, porque todos nós estamos nesse processo de conversão, de uma dependência, que não está mais no corpo, que não está mais na realidade, mas está num nome. E este nome é Jesus Cristo. É nesta dependência agora a qual andamos, a qual avançamos, a qual conquistamos e a qual destruímos, no nome de Jesus, as obras do diabo. Se você está com a pequena fé, então você precisa buscar mais das palavras de Deus e desenvolver um relacionamento diário e contínuo. Quando verdadeiramente, mentalmente, simples e objetivo, nós entendemos o quanto frágeis e limitados nós somos. E que a nossa permanência vivo é porque existe um Deus que nos protege. Porque o reino mal existe, embora não se fale dele. E por isso que ele tem crescido clamufadamente. Existem pessoas que não creem que o diabo existe. Eu já ouvi essa fala. Mas eu e você crê, não discute com quem não crê, porque nós temos que entender. Quem libertou o povo da casa de Faraó, do domínio do poder e o Espírito Santo mental das mãos de Faraó, foi a mão de Deus. Foi os processos que ele trouxe para que Faraó expulsasse o seu povo. Então, nós sabemos que só no nome de Jesus, porque ele é o libertador. Então, é a ele que eu e você clamamos. E juntos vamos manter a nossa consciência no que as palavras de Deus falam. Porque os dias são difíceis, as coisas estão apertando. Por quê? Veja, o adversário sabe tanto que essa carne é frágil, sabe tanto da potência que é da carne e sangue, cérebro, de tentar o tempo todo dominar você, porém não estamos mais sobre esse poder, porque Cristo nos libertou. Faraó não tem poder sobre as nossas mentes. Não, 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 não. Porque Cristo nos libertou. É uma escolha nossa voltar. Mas ele não pode usar do seu poder, da sua autoridade, da sua legalidade para colocar as mãos em nós. Mas nós podemos dar essa legalidade se nos submetermos novamente ao que a carne e sangue está falando. E para nós não nos submetermos, precisamos estar na presença. Por quê? Porque eu estou aqui, ó, nesse cenário maravilhoso que fala, mesmo que a Bíblia ela não existisse, o cenário fala. O cenário fala que a noite ela não permanece, ela permanece por um tempo determinado, que o próprio Deus determinou. Então, o reino das trevas, ele pode até permanecer por um tempo, prevalecer por um tempo, mas a luz vem. A luz vem e ela traz clareza, ela traz visibilidade. Você vê o que antes não via, você sabe o que antes não sabia, mas só na luz do mundo. E essa luz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a luz em você vai aumentar, como estamos a louvar neste momento. Então, ouça o que o Espírito Santo revela para mim e para você. Toda arma fabricada com rancor, toda arma fabricada
E aqui é exato. Exato porque Deus me deu autoridade para falar desta maneira simples. Toda arma mental, fabricada, construída. Com o quê? Qual é a arma? Com rancor. Te combate, mas jamais te vencerá. Então, ali você vê que Nabucodonosor, né? Sabemos que é um título, mas aquele homem é um ser humano, tem autoridade, tem legalidade, tem acesso, tem finança boa, tem um reino bem construído. Então, ele fica ali rancoroso, ele fica ali furioso. A palavra diz que a sua face muda. Prosperou os planos dele, ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Porém, o que ele esperava não aconteceu. Por quê? Porque aqueles jovens não se entregaram à rebelião. Eu penso, eu faço, eu sou empoderado. Eu não gosto dessa palavra, embora essa palavra no dicionário ela seja muito boa, porém é uma realidade camuflada, não é? Se empodere de si mesmo. Se empodere de si mesmo. É uma camuflagem. Faça o que você quer. Você tem potencial para isso. E nós andamos em cima de uma palavra. E qual é a palavra? O meu Senhor é Jesus Cristo, não é eu. Eu não sou mais a minha Senhora. Eu não mando mais em mim mesma, porque eu sou limitada. Eu não sei nada, a não ser que Deus me revele. Eu não sei o que está passando ali na rua. Eu não sei lá no quarto dos meus filhos o que está acontecendo. Se tem uma mosca, se tem algum bicho, mas creio que Deus está protegendo enquanto nós estamos aqui, o adorando. Então, essa é a verdade. Os planos não prevalecerá sobre você. Então, ali naquele momento, a gente vê o reino das trevas está dominando, tá não? Porque Nabucodonosor diz, eu tenho autoridade, eu faço o que eu quiser. Sendo que ele não faz o que ele quiser a um povo que tem dono. E ele quer que a gente perca a nossa consciência como um povo que estava assustado. Aonde que esse povo estava assustado? De frente de Golias, porque a sua consciência estava dominada pelo tamanho do gigante, pelas armaduras que ele apresentou, o seu poder, as suas vitórias, falando numa linguagem simples e atual para mim e para você. Então ali a consciência foi dominada com o que Golias queria que eu e você visse. Porque ele entende tanto que o cérebro é frágil, que vai mexer com as nossas emoções, e se nós não tivermos atentos, então quando Davi ele está ali, mesmo com a cabeça de Golias ainda não estava nas suas mãos, ele traz para a consciência daquele povo, vocês têm dono, e o dono de vocês, esse aí, não é nada. Ele está afrontando um exército que tem dono. Então, eles estavam assustados, com medo e fugindo. E isso tudo é um sistema do cérebro, é um sistema carne e sangue. E o que Davi tinha nas mãos ali? Fé, irmãos. Não é pedra, não é ferramenta, não é os títulos ou os conhecimentos que nós adquirimos nesse mundo que nos capacita mentalmente a vencer as guerras. Não é o quanto nós conhecemos da palavra, mas é aquele que disse: Você é meu povo e eu sou poderoso. Então, Davi ele traz ali para a consciência deles: vocês têm um dono. E falando numa linguagem simples, quem é esse incircunciso aí que está afrontando um povo que tem dono? O exército do Todo-Poderoso. Então, ele traz para a consciência quem eles são e quem eles pertencem. A luta não estava ganha ainda. Então, a fortaleza primeiro foi mental. Porque Golias quer tirar a fortaleza da mente, quer tirar a fé, quer tirar a esperança, quer tirar a expectativa para você fugir. E se você foge, como que você vai ter a vitória? Se você não entra na sala de cirurgia, porque este é o processo que Deus vai utilizar para você, uma linguagem, um exemplo, como você vai viver a vitória sobre a situação? Se você precisar de uma cirurgia, de repente, para um câncer ou para alguma coisa, para uma bariátrica, para alguma coisa, para um processo que Deus vai usar. Tem cura que é instantânea, mas tem cura que você passa por um processo, como Naamã. Porque Deus não quer curar só o físico, não quer restaurar só a saúde física. Ele quer salvar a tua alma. Leia lá a passagem de Naamã,
O interior daquele homem mudou. Ele queria da terra para adorar esse Deus tão poderoso. E toda a sua arrogância, todo o seu orgulho caiu por terra. Porque Deus abate o arrogante, o exaltado. Então é a mão dele, é o processo dele. E qual é o meu papel e o seu? É ir lutar contra os humanos, é resistirmos na presença, orando, falando da dor, para não trazer uma sobrecarga mental, louvando, pondo essa dor para fora neste lugar. Quando você vai a uma terapia, você fala das suas dores, daquilo que está doendo internamente. E nós não temos buscado a Deus como Ele ser aquele que vai resolver a nossa dor, o nosso problema. Essa dor está te chamando para os pés, está te chamando para a presença. Porque Ele quer curar a tua cegueira espiritual, porque Ele quer te dar visões do céu, quer que você pare de andar limitado e limitada. Quer que você tenha vitórias, mas com uma mente que só faz o que quer, empoderada de si mesmo, a gente não evolui. Porque o diabo ele vem para confundir a nossa mente. Ele vem para travar a nossa mente e ele trava no físico. Ele trava com as circunstâncias, ele trava com o que ele mostra, porque mexe com a carne e sangue. Porém, a palavra diz que o espírito está pronto. O Espírito de Deus. E nós precisamos das suas palavras, das palavras de Deus. Então, toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. E nós iremos entrar na palavra que vai falar justamente isso. Ele, o inimigo que ataca com furor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não hás de ter recordação dos combates que sofreste por amor. Mas ali terás sublime posição com Jesus, teu Salvador. Então, aqui nós estamos lembrando aonde nós estaremos quando Jesus buscar a sua igreja. Então, não esqueça disso, não perca essa consciência. Porque ao tentar ganhar este mundo, você pode perder a vida eterna, que é o que diz a palavra, não é? Aquele que não amar a própria vida, falando numa linguagem simples, que der a sua própria vida, já ganhou. Porque a vida que é importante, que não acaba, é eterna. E ele quer tirar a nossa consciência disso. Quer. Ele quer que a nossa consciência esteja aqui. Em nós ganharmos a esse mundo, o mundo que será destruído, o mundo que você não vai viver para sempre. Você morre a cada ano. As células do seu corpo estão morrendo. Então, a cada ano está se pronunciando que a vida que Deus te deu vai acabar. E você irá para onde depois? Lília, eu não creio nesta palavra. Então, eu oro em nome de Jesus. Para que você creia em Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo de Deus ele te convença do pecado, da justiça e do juízo. E você possa ser salvo em nome de Jesus. Que toda essa fortaleza mental, que o reino das trevas, por algum caminho, ele veio e construiu na tua mente e colocou essa erva danina na tua mente. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Há poder neste nome. Eu creio neste nome. Creio que Deus existe e que Ele é o Todo-Poderoso e que só Ele pode destruir essa fortaleza mental. Não vamos discutir. Continue ouvindo as palavras de Deus. Porque se você está aqui, é porque o Espírito Santo ele te convidou para trazer as palavras de Deus. Veja que céu lindo. Veja como que tudo que Deus fez é lindo. O que é que não está lindo na sua vida? Deus não dá o que é ruim. Quem dá o que é ruim, mal e desagradável é o diabo. É ele que quer te entregar
a mulher de Potifar. É ele que quer que você entre num relacionamento conjugal, onde já existe uma família ali. É o diabo. Porque ele quer destruir a família e ele ainda quer destruir você. Porque não acha que um momento de recompensa carne e sangue, que de repente essa mulher me fala agora o Espírito Santo, embora a palavra não fale, de repente você não tem atenção, seu marido trabalha muito, e aí você queira buscar em relacionamentos uma coisa que você não tem. Não caia nessa. Para uma recompensa, uma dopamina carne e sangue, uma dopamina cerebral. Não caia nessa, diz o Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena transformar a pedra em pão só porque a carne está com fome. Não vale a pena transformar a pedra em pão só porque a carne está com fome. É linguagem simples, é palavra simples para nós termos entendimento. Para nós termos entendimento. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as bordas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor. Ele não te vencerá. Ele não te vencerá porque você não está empoderada de si mesmo. Pensa nisso. O mundo não te empodera. O mundo não te legaliza. O poder de Deus, você é protegido por Deus, por isso que o maligno, ele não te toca. Porque há uma proteção, há um nome sobre você. E este nome é Jesus Cristo. Nós ouvimos no Restauração da Alma, caso você não ouviu, vou repetir, o que o Espírito Santo traz. Quando Jesus diz, vocês estão me procurando, então deixe eles ir, os discípulos. Porque Jesus diz, eu não perdi aqueles a qual o Pai deu para ele. Entende? Há um propósito de Deus para a nossa vida. E esse propósito, nós somos a sua criação. O Espírito Santo tem trazido esse nascimento de filhos de Deus, que a carne não gera. É o Espírito Santo e é o seu poder. E nós colaboramos, nós sustentamos o projeto. E as palavras de Deus vêm nos falar lá em Lucas 23, o verso 41. Então, Jesus, ele se põe na frente do diabo que quer pôr as mãos em você. Porque não se engane. O propósito dele é matar você. A palavra de Deus diz que Jesus, veja, lá no verso 41, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum, acrescentou. Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso, disse Jesus. Você vê aqui que no momento que este homem está sob o castigo, a punição dos seus atos e as suas ações, o seu interior reconhece. Há aqui uma confissão. Há aqui um arrependimento. Então, quando o Espírito Santo trouxe para mim esta palavra, ele falava de pessoas a qual você está neste ambiente posicionado para a salvação. E que Deus vai salvar. E que essas pessoas, quando estiverem em processos, que processo era esse que ele estava? Um processo onde ele estava recebendo pelas escolhas, pela maneira de viver que ele escolheu, pela maneira de viver que ele realizou,
aqui neste mundo. Então, aqui uma confissão. Eu mereço. Eu mereço esse pagamento. Eu mereço o que sobreveio sobre mim. Há uma confissão. E há aqui um arrependimento. Jesus, lembre-se de mim. E ele viu que Jesus estava ali, mas que ele não, diz a palavra, mas este não fez mal nenhum. Então, tem pessoas que quando estiverem sofrendo os processos, o processo de suas escolhas e suas ações, porque Deus, ele é justo e ele trata a injustiça. Deus, ele amou, mas nós temos que saber, inclusive como os cristãos, que nós receberemos pelos nossos atos e as nossas ações. E se nós estivermos inconscientes de como temos agido, de como tem sido a nossa maneira de viver, por não passar tempo com as palavras de Deus, que é luz para mim e para você, luz para mim e para você. Olha que coisa linda. Então, podemos estar cometendo injustiça sem saber. Porém, por não conhecer a verdade, isso não significa que não haverá consequências. Porque Saulo ali, Jesus tem um encontro. Veja o poder da oração. Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Por que Jesus não falou? Por que você persegue fulano, persegue ciclano? Não, 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 não. E quem estava ali, utilizando daquela mente para perseguir o povo de Jesus Cristo? Jesus disse, vem aí o príncipe deste mundo, saiba quem está trazendo a obra, saiba quem está trazendo a obra. Embora ele esteja, o diabo, usando pessoas humanas. Então, ele está trazendo ali uma obra. Então, ali ele vai prender Jesus, e Jesus vai passar por um processo muito difícil. Vai haver a crucificação. Então, ele espera, lembra do louvor? Ele acredita que o reino das trevas ali tá vencendo. É o que ele quer, mas há a surpresa de Deus no processo. Porque ele não entende o que o céu alinhou e qual é o plano do céu. Ele não entende. É por isso que eu e você ficamos até sem entender. Embora que Jesus sabia porque estava ali. Mas nem tudo Deus nos fala. Mas não venhamos a fugir. Se está aumentando a vontade de fugir, significa que precisa estar mais na presença. Jesus, antes de passar pelo processo, você vê qual foi o lugar que ele foi. Ele foi ficar com o Pai. Por quê? Porque a carne, ela é frágil. Não venhamos a esquecer disso. Para vencermos a tentação, temos que estar em constante oração. Então, o que o Espírito Santo falou, que as pessoas pela qual você tem orado, Jesus vai salvar. E que essas pessoas reconhecerão no processo em que elas estarão passando pelos seus atos e pelas suas ações, porque Deus traz a punição, Deus traz o castigo. Porém, você vê que nesse momento de castigo e de punição, ele pôde ainda se arrepender. Veja a bondade de Deus. Veja a bondade de Deus. Porque eles podiam já ter morrido, mas aquele processo de punição e de castigo, neste processo nós ainda podemos nos arrepender e a nossa alma ela ser salva. E só há um meio de ser salvo. Ele disse Jesus. É só Jesus que pode salvar a nossa alma. É só Jesus que pode nos salvar da condenação eterna por crermos nele. Por crermos nele. Então ele creu que Jesus é a salvação da sua vida. Reconheceu que ali havia uma chance de uma vida diferente. Porém, algo que o Espírito Santo falou é que existem pessoas que, quando estiverem num processo, pela qual você ficou, pela qual você suportou, pela qual você orou, porque Jesus estava ali por causa de mim e de você. Jesus estava ali por causa de mim e de você, para que eu e você fôssemos salvos. Então, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira inexplicável, que deu. Então, o amor verdadeiro, quer saber se alguém te ama? É um amor que dá. Não é um amor que te usa. Uma pessoa, trazendo um exemplo, uma pessoa que uma pessoa que quer
um relacionamento extraconjugal, essa pessoa não te ama. Essa pessoa está te usando para um desejo da carne e sangue, para ter relações com você. Um chefe que te quer na empresa, mas quer que você roube, essa pessoa não te ama. Ela quer usar você como contador desta empresa para fazer uma maquiagem, para fazer o roubo, então quer utilizar os teus serviços. Porque essa é a mentalidade de Faraó. Faraó não te ama. Faraó, ele quer te usar para o seu reino, para as suas obras crescerem. Ele não ama você. Quem ama você é Deus. Você vê que, eu sempre digo, né? Egito, eu sempre digo não. O Espírito Santo trouxe essa clareza para mim ontem. O Egito e Canaã. Conversão, o meio. O meio é conversão. Deus está te levando para Canaã. E no meio do caminho, há ali uma conversão, as impurezas saem, não é? A idolatria sai. No meio do caminho, antes de Deus colocar as terras em tuas mãos. E você vê ali que quando está prestes a conquistar a terra, ou seja, você até entrou, trazendo um exemplo para mim, para você, você entrou, vamos dizer, em um casamento. E de repente, porque quando o povo ele entra ali no Egito, por causa de uma escassez, a Faraó dá a melhor terra, né? Mas quando o Faraó, muda-se o Faraó, e aqui quando o Espírito Santo falava comigo, se muda a mentalidade, então algo que era bom passa a ser ruim. Então um casamento que tinha ali uma fartura, que ali tinha coisas boas, passa a ser ruim. Então, Deus quer se movimentar para tirar o Egito desse casamento. Então, Deus tira com os seus processos e a sua mão poderosa, liberta a gente do pensamento, da mente do Egito, e o meio do caminho é a conversão. Mas esse casamento vai chegar em Canaã. Há uma plena felicidade, há uma fartura, há alegria, há frutos maravilhosos para se comer. Trazendo aqui como exemplo para mim e para você. Porém, há um processo. E nesse processo seremos incitados na mente para o quê? Para não crermos. Para não crermos e queremos voltar para onde Deus nos tirou. Num falso engano. Veja, um falso engano mental. Porque Deus tirou o povo do Egito, porque Deus ouviu a sua aflição, porque Deus ouviu o clamor, Deus viu a aflição, Deus viu a opressão e Deus conhece o sofrimento do seu povo. Ele fala para Moisés. Então, como é que o povo agora está de frente de Canaã e quer voltar para o lugar de onde eles clamaram para sair, que era um lugar ruim? Veja que há adoecimento. Veja que há adoecimento mental, onde não tinha fé. E aqueles que mantiveram a fé, aqueles que mantiveram a esperança, estavam em contato com as palavras de Deus, que eram aqueles que, quando Moisés ia para o monte, estava próximo. Veja como é que a gente vai manter essa fortaleza, a fé em Deus. É com as suas palavras. Se tivermos distante das suas palavras, se tivermos distante da sua presença, apenas indo ao domingo à igreja, apenas fazendo atos religiosos e não tendo um relacionamento diário, o que acontece? A nossa mente enfraquece. A nossa mente enfraquece. Porque a fé, ela vem por ouvirmos o quê? As palavras de Deus. E nós estamos hoje em um mundo onde a incitação para a carne e sangue, ela está demasiada. Demasiada. A imagem tá demais para incitar quem? A carne e sangue, porque é ela que é frágil, é ela que te faz cair, é ela que quer que você realize, que você vá buscar as faltas, vá buscar o pão que você não tem, vá buscar o relacionamento que você não tem. Então você pode estar num processo de conversão, você quer muito casar, mas Deus está limpando este interior para assim também te dar um casamento. Você está em um processo difícil financeiro, então está num processo de conversão, de mudança de mente, para que você possa realmente entrar em Canaã e possa aquilo que Deus entregar nas tuas mãos não vir a destruir você,
Não te colocar no lugar de idolatria, no lugar de esquecimento e rejeitar o próprio Deus que te colocou nesta terra e que te protege. Então há uma incitação muito grande hoje para carne e sangue, nudez e tantos outros tipos de coisa. A música, hoje está difícil você circular e não conseguir. E mesmo que você não queira, a palavra nos instrui, guarda o coração, guarda o teu interior. Porém, a gente tem essa prudência, né? Mas há situações que a gente não pode. Se você está andando no ônibus, está indo numa praia, está indo. Eu tinha conversado com meu esposo que vai chegar a época que a gente não vai conseguir nem ir à praia mais. Nem ir a um resort. Tem que fazer um lugar isolado, porque a nudez está muito grande hoje. A incitação para a carne e sangue. Tanto é que no último Restauração da Alma, né, o último vídeo, eu coloquei tanta base que elevou, né? Trouxe uma ênfase para os meus lábios que ele ficou meio que marrom, né? Porque aqui na Restauração da Alma eu não uso, na verdade, eu não uso batom. Eu uso algo simples que evidencie mais o Espírito Santo e do que a carne, que algo que não evidencia a carne. Então eu uso, claro, uma base para trazer como é que se diz? Uma cobertura, né, uniforme para a pele, um rímelzinho e gloss às vezes quando eu saio, mas nem aqui eu uso gloss. Para o quê? Para não estimular a tua carne e sangue. Nada que vai incitar a tua carne e sangue a pecar. Então, esse é um cuidado, Lilian, não tem nada a ver com o que o outro está pensando. Não é isso que a palavra diz. Que a minha liberdade não seja uma pedra de tropeço para o outro cair. Então, por amor a ele, por amor àquele que não sabe usar, por amor àquele que, se usar, vai cair, então eu deixei a convite do Pai. Entende? Você influencia mais com a imagem do que com a fala. O cérebro. Isso mesmo. Desde que eu comecei a ficar em casa, eu não pedi para ninguém ficar em casa. Mas inconscientemente, mesmo sem as pessoas dizerem, eu já tenho relato de várias pessoas que chegou a mim que estão tomando essa posição. Então, você vê que você influencia inconscientemente as pessoas, sim, pelos seus atos, pela sua maneira de viver. Você é a palavra. Você não precisa discutir com as mentes que estão como fortalezas, porque não somos nós, não é o poder das nossas palavras. Devemos falar quando o Espírito Santo ele nos manda e haverá sim esses momentos. E inclusive você pode ser ferido quando falar o que Deus quer, por quê? Porque estas pessoas não querem ouvir a Deus. Deus me disse isso quando ele fala para Ezequiel, filha, não leve para o lado pessoal, porque essas pessoas não querem me ouvir. E o ouvir de Deus não quer me dar atenção, não quer praticar o que eu digo. Então eles não querem me ouvir. Então não leve para o lado pessoal, não quer me ouvir, não quer ouvir o próprio Deus. Então o que Deus ele trazia para mim sobre esta palavra que nós estamos lendo aqui é que existem pessoas que Deus vai sim salvar. Você ficou por essas pessoas para que elas sejam salvas, porém Deus vai guardar. A vida que Deus vai dar a estas pessoas não será mais nesse mundo. Para elas, a vida aqui vai acabar. Depois que cumprirem o processo da punição dos seus atos. E você vê que Deus é lindo, esse homem que se arrepende ali, que crê em Jesus Cristo, ele podia ter um sofrimento muito mais prolongado, mas houve ali um processo, né, por causa do dia que viria, né, anterior, que iria acontecer, e que anteciparam a morte deles. Então ali Deus tirou aquele homem do tempo que aquele sofrimento, porque uma crucificação, a morte por crucificação, eu dei uma lida bem alta antigamente, levaria em torno de 3, 4 dias. Então era um sofrimento demorado, era um sofrimento castigante para a carne e sangue. E quantos estão nesse processo? Porém, que quando essas pessoas se arrependem, Deus guarda. Eu ouvi esse relato um dia desse de alguém que falou isso para mim. Também lembro do processo da minha avó, que quando eu vi ela sofrendo muito, 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 eu orava muito para que Deus a levasse. Eu não entendi porque Deus naquela época não ouviu minha oração.
E depois de muitos anos ele me respondeu. Ele disse, eu não podia guardar ela naquele tempo, livrar daquele tempo do sofrimento. Por quê? Porque você orava pela salvação da alma dela. Então, aquele processo trouxe um reconhecimento dos atos dela, das ações dela, e Deus a guardou e Deus a salvou. E eu ouvi semana passada, eu acredito, de uma outra também que perdeu a sua mãe, mas e que sua mãe descobriu, né, um câncer e que sofreu durante um tempo, mas que essa mãe se arrependeu, entregou a vida para Jesus e quando isso aconteceu, Deus guardou. Então existem pessoas que Deus vai salvar, mas nesse mundo não vai ficar mais. Entende? Mas Deus guardou, porque essa é a vida importante, sendo que nós temos que chorar a dor, né? Nós temos que chorar a dor, porque precisamos aliviar essa sobrecarga mental. E aonde é essa sobrecarga que você alivia, que nós aprendemos hoje e já vemos falando? Na presença de Deus. Falar da sua dor e deixar Deus falar com você. E deixar o Espírito Santo de Deus consolar você. Então você que tem suportado as dores das obras que o diabo ele tem trazido, porque o diabo trouxe ali obra de traição, de negação. Jesus estava consciente do abandono. Vocês vão me abandonar, mas ele estava consciente, eu não estou só. O Pai está comigo. Então ele estava ali sofrendo muito na carne e sangue pelas obras do diabo. E até parecia, né? A escuridão ali estava dominando. O choro ali na sua vida pode estar dominando. Mas Deus me traz aqui para você ver a beleza. Como é que Deus fez o céu? Ele só falou e o físico realizou. Haja luz e houve luz. Então, aquilo que Deus falou, o que Deus te prometeu, vai se cumprir. Como se dará essas coisas? É obra do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, Maria. É obra do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, Maria. Porque ninguém explica, por mais que se tente, como os céus, o firmamento, a natureza se deu. Mas nós sabemos e cremos, é obra de Deus, do poder de Deus, da vontade de Deus. Estamos cativos, estamos presos nesse mundo, mas tenhamos na consciência, nós iremos ter uma vida eterna. Então hoje, qual é o seu posicionamento? Jesus estava posicionado para nos salvar. Por mais que seja castigante estar neste ambiente, nesta posição, isso é posicionamento. Entendendo que Deus ama os seres humanos, que deu a vida do seu próprio filho. Que justificativa eu e você tem para dizer, eu não vou ficar? Porque aqueles que puseram a mão em Jesus, Jesus estava fazendo bem. E é esta parte que mais dói. Nós estamos fazendo o bem e somos incitados pelo mal a ir para o lado dele, a realizar o mal. Jesus, para sair da cruz, ele precisava pedir o quê? Pai, desce os anjos e mata todo mundo. Mas ele trouxe para a consciência dos discípulos e ele traz hoje para mim e para você. Eu não vim para matar a alma dos homens. Eu vim para salvá-las. Então, se você ainda não entendeu o propósito que um filho de Deus neste mundo tem, é pela salvação das almas. Você não está passando por esse ambiente por acaso, porque a crucificação é uma passagem. Quem está em Cristo é uma passagem. A crucificação, a prisão é uma passagem, José. Então, não deixa a dor do processo fazer com que você não use mais os seus dons. José usou os seus dons. José governou naquela prisão. Por quê? É essa consciência que nós devemos ter, que a própria palavra ela nos esclarece. A Bíblia diz que Deus o favoreceu. Então havia o que ali? Favor de Deus. Favor de Deus. E por isso ele governou
A Bíblia está dizendo que ela é clara. Não é a carne e sangue colaborando. É o meu favor, é o meu poder, é a minha misericórdia, é a minha bondade, é a minha proteção, é os dons do Espírito, é os frutos do Espírito, para que nenhum de nós venhamos a nos gloriar, diz o Senhor. Então, Deus me traz aqui com essa palavra que as pessoas pela qual você tem ficado, Deus vai salvar. Que aquilo que o inferno acredita que vai prevalecer, não vai acontecer. Por quê? Por causa da tua esperança, da tua expectativa em Jesus. Por causa da tua esperança, da tua expectativa em Jesus, nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Quero orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que no nome de Jesus as obras do diabo sejam destruídas, Pai. Protege-nos do maligno, como orou Jesus. Glorifica o teu nome através de nós e que venhamos glorificar o teu nome fazendo aquilo que tu quer que eu e eles façam, meu Pai. Que a tua igreja faça, meu Pai. Nosso Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém.